veja, me parece que há um movimento que não é apenas brasileiro, há um movimento internacional de gradativo controle do poder de Estado pelo judiciário. Recentemente saiu um artigo de um juiz, que chama-se Rousseau, por acaso, né? E que defendia cada vez mais esse controle, baseando-se, por exemplo, na Operação Mãos Limpas, baseando-se nos trabalhos do juiz Garçom e outros, não é? E, no final, fica muito claro que se trata de reverter a balança, tirar do Executivo aquela força que ele teve até hoje e tirar do Legislativo também e colocar no Judiciário. A minha pergunta, nesse momento, é o seguinte: um poder que não é eleito, um poder que não tem que responder para o cidadão comum, e esse poder que começa a agir arbitrariamente, esse poder é uma tirania. Uma tirania togada não é menos tirania do que uma tirania fardada a outras coisas. Então, me parece que, nesse caso das eleições, você conhece mais do que nós todos aqui, nesse caso das eleições, efetivamente existem não apenas regulamentações, mas atitudes, não é, que são tirânicas. Então, é preciso pensar muito antes de aceitar essa imposição do Poder Judiciário, baseando-se na suposta ou na real corrupção do Poder Executivo ou Legislativo. O que a legislação pretende proteger são os privilégios e, de certa forma, não ser transparente daqueles que se submetem a eleições, dizendo que, na verdade, está protegendo o eleitor? Eu acho que essa opção é a verdadeira, essa segunda. Na verdade, o que nós temos é um sistema inteiro que, eu diria, muito dificilmente poderia ser chamado de Estado democrático de direito, né? Em primeiro lugar, você tem algo que muitos juristas chamam de monstruosidade, que é o privilégio de foro, que é uma contradição absoluta com o mandamento de uma república. Depois você tem uma instância, que é o Supremo Tribunal Federal. Todo mundo diz, com toda tranquilidade, que julga politicamente. E ninguém para discutir o que é politicamente, nesse caso, né? O que está entrando na balança, né? E, em terceiro lugar, nós temos um conúbio que, no meu entender, é absolutamente escandaloso do ponto de vista ético. Como é possível que presidentes do Supremo Tribunal deixem o Supremo Tribunal e se transformem em ministros daquele governo? Foi o caso de Francisco Rezec, foi o caso de outros que eu me permito nem citar, né? Quer dizer, então, nós temos aí um problema sério. Nós temos a teoria da divisão dos três poderes, mas, na verdade, nós temos uma espécie de licença para não obedecer à lei e à Constituição, né? Daí se deduz todo o resto, o arbítrio dos juízes, a violência com que eles censuram órgãos de imprensa. O caso do Estado de São Paulo é mais notório, mas nós conhecemos muitos outros casos, né? Eu só terminando, William, eu não tinha muita ideia do formato de hoje, né? E ainda você modificou mais ainda. Não tem formato. Para bem, eu tinha preparado um texto sobre o militante. O que é um partido militante e o que é um militante. Colocaremos na internet. Porque, justamente, me parece que é esse tipo de partido, e Mas, não, Roberto, não tô pisando no teu calo, não. Não, eu acho, sim, que a gente tem oportunidade. Aliás, o Reinaldo acabou de me escrever uma coisa assim, me dê 1 minuto. Isso aqui é uma conversa. Ou seja, a minha intenção aqui é fazer com que vocês dialoguem. Eu estou colocando perguntas porque vocês não estão dialogando.
E eu estou tentando colocar uma linha de raciocínio que segue um script. Sim, temos um script, tem vários assuntos que queremos abordar neste pouco tempo que temos. Mas, então, William, voltando, Roberto, e devolvendo a palavra para você. Só um instantinho. Por favor. O que me parece, do ponto de vista ético, que me preocupa muito, é que o partido de militantes é um partido de corrosão de caráteres. Então, você não tem mais jornalista, você não tem mais promotor, você não tem mais juiz, você tem militante que responde diante do seu superior partidário. E isso acaba com essa possibilidade de você ter garantias jurídicas. É isso que você estava me perguntando. Correto. Como é que se pode conviver, recorrer e confiar na justiça com base no Estado de Direito se a prerrogativa é do presidente ao escolher ministros pelo critério subjetivo de notório saber jurídico? Hugo, que está aqui entre nós, estudante da USP. Silêncio. Posso falar? Por favor. Piorado com as sabatinas do Senado, onde os senadores perguntam à indicada ao cargo se elas gostam de penteado assim ou vestido assado, né? Numa seriedade absoluta. Então, me parece que esse é um dos pontos mais frágeis, né, da estrutura. O Reinaldo briga contra a primeira instância, eu brigo contra a instância de cima, né? No fundo, nós temos um sistema inteiro, né, que é o resultante de um presidencialismo imperial. Infelizmente, é isso, né? A partir desse momento, você não tem autonomia dos poderes. Me perdoem, mas isso aí, aqui no Brasil, eu acho que é um pouco utópico falar de autonomia de poder, né? Me deram 40%. Roberto, essa dependência, ela de certa maneira, ou de certa maneira não sei porque eu estou relativizando aqui, ela prejudica a liberdade de expressão? Ela prejudica porque justamente ela acompanha isso que é próprio de uma política de militância, que é a corrosão do caráter. As pessoas que militam, elas podem estar militando dentro de uma assessoria da FAPESP, do CNPq, da CAPES, da Embrafilme ou qualquer coisa parecida, e elas militam. E elas fazem um juízo daquilo que é correto e aquilo que não é correto, aquilo que pode ser feito e o que não pode ser feito. Já que o Marcelo falou de um exemplo dele, eu passei, desde a ditadura, criticando, analisando, discutindo. Passei o período dos tucanos no poder também discutindo e denunciando. E comecei a ter as minhas verbas de pesquisa dos meus alunos e dos meus colegas cortadas sistematicamente por motivos ideológicos a partir do reinado militante, né? Então, inclusive, aí tem um elemento que é importante, porque muitas vezes se fala do humor da televisão, etc., mas o humor é usado para cortar as pessoas também, dessa maneira. Eu só dou um exemplo que está acontecendo hoje aqui, nesse momento. No site do PSOL, se vocês tiverem jeito de colocar um tapume no nariz, né, vejam no site do PSOL um artigo sobre esse simpósio aqui, né, onde o engraçadinho, colega de universidade, diz que aqui é a expressão que o dinheiro pode comprar e compara o Instituto Milênio com o Café Milênio e nos chama a todos de intelectuais de programa. Quer dizer, é tentativa de humor corrosivo, violento, covarde, né? E, no entanto, tem toda a aparência de ser contrário ao PT. Na verdade, é a militância. Eu só queria, William, se você me permite, dizer o seguinte, que nessa discussão anterior que nós estamos tendo do militante, você, mais do que todos nós aqui, conhece bem até onde vai o militante. Vai ao crime, vai ao assassinato, né? E o assassinato do caráter também, né? Agora, essa questão da escolha do nível intelectual baixo, eu tenho um aluno que fez um mestrado na Unicamp sob minha orientação sobre a escola de quadros do Partido Comunista. E eu trouxe justamente os itens, né? Esse item, né, era fundamental que o militante não tivesse nível intelectual elevado, né? Eu vou citar a revista Problemas, número 64, dezembro de 54, né, a 55,
É lamentável que os militantes não sejam escolhidos por sua fidelidade, abnegação, espírito de sacrifício e devotamento ao partido, mas pelo seu nível cultural. Esse critério pequeno burguês e liberal levou a que fossem propostos para membros dos comitês regionais elementos que não eram de comprovada fidelidade ao partido. Então, o Lula não é exceção. É essa cultura da militância por baixo, né? O que leva a que as pessoas militem nesses órgãos de política pública, e usando esses critérios, né? Quem não milita se trombica.